Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre, né? Rapaz, me ajeitei aqui, tava pronto não. Primeiro trimestre, o quarto trimestre, a primeira lição do quarto trimestre. A lição de número 1, que tem como título As Promessas de Deus. Então, nessa lição nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Essa lição que é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, ali de Parnamirim, foi pastor presidente ali, e o comentarista tradicional das lições da CPAD. E temos aí muita coisa boa para aprender nessa lição, tá bom? O texto áureo da nossa lição, está em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esta palavra que o Senhor dá a Jeremias é diante de um cenário em que o Senhor manda Jeremias olhar e pergunta a Jeremias o que ele vê. E Jeremias diz o que vê. E o Senhor responde para ele: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A verdade prática vai nos dizer: Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Deus faz promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, eu quero convidar você a estar durante todo esse trimestre nos acompanhando, tá certo? Nas nossas redes sociais. Pode ser através do canal no Instagram da cantora Adriana Cruz, pode ser também através do YouTube da Igreja Assembleia de Deus em Pacajus, que é presidida pelo muito digno pastor Eliakim Rodrigues de Souza, e que nós temos na mídia o nosso querido irmão Dudu, irmão Eduardo, que é o responsável pela propagação do reino e do comentário das lições da Escola Bíblica Dominical em Foco. Então, a EBD em Foco é esse trabalho que nós produzimos aqui, comentários a respeito das lições. Nós nos propomos, meus irmãos, a ler os comentários da lição da Escola Dominical, o que já está posto na lição, e acrescentar algumas coisas, poucas coisas, porque na verdade o nosso intuito, o nosso objetivo principal é fazer com que aquelas pessoas que não têm tanta leitura, que querem ouvir a lição, que elas possam escutar a lição, para na hora da aula da Escola Dominical ter o que conversar, ter o que comentar. O nosso objetivo aqui não é aprofundar teologicamente, não é levar a um entendimento intelectual profundo dos textos sagrados, de forma alguma. Nós pretendemos aqui ser o mais claro possível, o mais objetivo possível, para que as pessoas que vão nos ouvir entendam rapidamente o que está sendo falado e até dando exemplos simples para que seja de fácil entendimento. Então esse é o nosso objetivo, tá bom? Então a lição de hoje é promessas de Deus. As promessas de Deus, comentada pelo pastor Eliakim, pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, né? E o título da lição é As Promessas de Deus. E o tema da nossa lição é As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel e cumpre o que prometeu. Então, nós estamos resguardados nesta palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13, vai nos dizer assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem as chuvas e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao que semeia e pão ao que come,
Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que lhe apraz, o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a leitura introdutória da nossa lição, a leitura bíblica em classe, para a nossa meditação. Então, nós devemos meditar nestas palavras que são tão profundas, tá bom? Precisamos entender qual é o objetivo da nossa lição. Nós estamos estudando para quê? Nosso objetivo na lição é definir as promessas divinas como um convite especial da parte de Deus para o seu povo, para desfrutar de uma grande bênção. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante a cumprir as promessas. Terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, nós vamos tentar nesse tempo atingir esses objetivos aqui com a ajuda de Deus e principalmente com a sua participação, a sua atenção. As promessas divinas têm como objetivos atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele, em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus, dos seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especialmente nessa lição, vamos desenvolver o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos. Os conceitos básicos e alguns tipos de propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então, nós vamos discorrer dessa forma para a gente poder ter um melhor entendimento da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é esse. Veja só, precisamos compreender algumas coisas. O primeiro ponto da nossa lição vai nos falar a respeito de um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. Uma promessa maravilhosa de redenção. No versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus está em destaque. Essa palavra, ela sempre gira em torno de um propósito. E o propósito que quer aqui é justamente a nossa redenção. Quer para nos libertar e nos transformar e mudar a nossa vida. Ela não pode retornar vazia, porque a soberba, ou melhor, ela não pode retornar vazia porque quem prometeu, ele é soberano e zeloso para cumprir aquilo que diz. Essa veracidade, a verdade desses fatos, essa palavra, ela se cumpre porque ela é pura, eficaz, mais penetrante que espada alguns dos gumes. Deus é quem promete e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele afirma, tudo aquilo que Ele promete. É preciso dar alguns passos para vivermos nas promessas de Deus. Precisamos entender isso. Muitas pessoas pensam que a palavra dita por Deus, ela vai se cumprir simplesmente porque vai se cumprir. Mas nós precisamos compreender que precisamos estar preparados para receber a palavra.
O crer vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos à palavra para podermos recebermos essa promessa, a promessa do crer. Por isso é importante, é fundamental buscar, e aí vem o segundo ponto do primeiro ponto da lição, é preciso buscar ao Senhor. O versículo 6 do capítulo 55 de Isaías aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instigados, né? Somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos a resposta. Só alcançamos quando buscamos com sinceridade um relacionamento mais íntimo com Deus. Nosso Senhor, Ele nos ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontra, quem bate na porta, ela será aberta. Mateus 7,7. O Senhor Jesus então afirma: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Busquemos ao Senhor Deus enquanto podemos achar, porque hoje é dia de buscarmos ao Senhor e encontrá-lo. Aleluia. Para buscarmos e buscando, nós precisamos nos arrepender. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, os nossos pensamentos são alinhados aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos do que os nossos, como afirma a própria palavra de Deus. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta o júbilo, o florescimento espiritual no lugar da aridez e da sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós tivemos esse encontro, nós que tivemos esse encontro sincero com o Senhor, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que é preciso haver um verdadeiro arrependimento para que experimentemos as promessas que o Senhor tem para todos nós. Amém? Então, este é o terceiro ponto do primeiro ponto da lição. No segundo, nós vamos falar sobre as promessas e os seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatado pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaac, a Jacó. No Novo Testamento é denominada a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas com a extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, a Bíblia está repleta de promessas. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com algo, com alguém ou em relação a alguma coisa. Então, as promessas que Deus faz, elas são fiéis e verdadeiras. Amém? Louvado seja Deus. A paz do Senhor aí para os irmãos do Pacoti, que estão aí conosco. Deus abençoe. Né? Cira Uchoa, como está aqui, né? Deus abençoe. Obrigado aí. Então, nós estamos aqui justamente comentando a lição, a primeira lição do trimestre, que é da aula de domingo que vem, ou da próxima segunda, dependendo da congregação.
No primeiro ponto da lição, nós falamos a respeito do convite de Deus, né? E esse convite é um convite, é uma promessa. É preciso buscar ao Senhor para receber, é preciso arrepender-se. Dentro dessa ideia, nós apresentamos agora as promessas e os seus fundamentos. Primeiro, qual é o fundamento dessas promessas? A Bíblia Sagrada é o fundamento. As promessas de Deus, elas são infalíveis. Infalíveis. Deus promete, mas as promessas dele são infalíveis. Como vimos na leitura bíblica do Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada nos seus próprios atributos que são incomunicáveis. Isso é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente, com atributos incomunicáveis. Nos referimos aos seus atributos que o ser humano algum ou qualquer outro ser pode ter, somente Deus. Por exemplo, o ser humano não pode ter todo o poder na Terra. Ele não tem condição para isso. Né? Esse é um exemplo. Não podemos conhecer todas as coisas, nem podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, ele tem essa capacidade como constituinte da sua própria natureza, ou seja, é da própria natureza de Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, ele não falha, não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Consegue responder essa pergunta básica? Pergunta básica que o Senhor está fazendo? Né? Ou seja, ele era e sempre será. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todo o tempo. Por isso, toda essa sua angústia, toda essa sua tristeza, toda essa sua preocupação se vai dar certo ou não, na verdade é falta de fé naquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, o Senhor está em todos os tempos ao mesmo tempo e ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então, acalma o teu coração, descansa e confia em Deus. Por quê? Porque no ponto 3 do 2 a lição vai dizer o seguinte: Deus zela por sua palavra. Deus zela pela sua palavra para cumprir. Como nós vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Está lá no versículo 11. Isso está embasado na fidelidade de Deus. E por isso, ele garante o cumprimento de suas promessas conforme está exposto em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de Deus cumprir as suas palavras. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E ele me disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, Deus prometeu, descanse. Deus disse, descanse. Ele é poderoso para cumprir a palavra. Se ele disse que ia salvar, ele vai salvar. Se ele disse que ia libertar, ele vai libertar. Se ele disse que ia transformar, ele vai transformar. Se ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, será salvo tu e a tua casa. Porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo. Então, a palavra ela é suficiente, fiel e verdadeira. No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar a respeito dos tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro, promessas incondicionais. E isso aqui é muito importante você entender. Porque se você não entender isso, você se embaraça, como muita gente está embaraçado por aí, sem saber: ai, Deus não cumpriu, Deus falou e não fez, não aconteceu o que Deus disse. Calma, meu filho, não tem nada disso não. É você que não entendeu
os tipos e propósitos das promessas de Deus. Vamos lá, para você entender. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, como estava lá em Isaías capítulo 6, versículo 6. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, Malaquias 5:3, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco, Isaías 7:14. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos o seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, como está lá em 1 Tessalonicenses 4:13-17. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Quando a palavra está dizendo que ela é incondicional, ela não precisa de uma situação para poder acontecer. Não, ela vai acontecer porque Deus diz que vai acontecer, independente da vontade ou do querer, ou da opinião de alguém, ou de não acreditar ou não acreditar, ela vai acontecer porque é incondicional. Existem também as promessas, e aí o ponto 2 do 3, promessas condicionais. Promessas condicionais fala de condição, dependendo da situação, dependendo do tempo. Promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as promessas condicionais dependem das circunstâncias, do tempo e da atitude humana para que se cumpra ou não. Ao longo da Bíblia encontramos muitas promessas condicionais. As promessas de saúde plena do povo judeu, como está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. A veracidade das ordenanças divinas, capítulo 15, versículo 26. As várias promessas condicionadas também à obediência do povo de Deus, como está lá em Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1, que vai até o 15, que são as promessas: se ouvires a minha voz, se obedecerem a minha voz, eu cumprirei a minha parte. Está lá, são as promessas. Muita gente quer ser alcançado pela bênção, mas não quer obedecer. Então, aquelas promessas que as bênçãos correrão atrás de você e alcançarão, é quando você ouvir a palavra de Deus, quando você obedecer a palavra de Deus. Então, essas são promessas condicionais. Promessa de receber o perdão de Deus. Ah, Deus me perdoa. Cuidado. O perdão é condicional, né? A promessa de receber o perdão de Deus está condicionada a perdoar o próximo. Ou seja, se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado. É simples, porque essa promessa é condicional. Promessas de permanecer no amor de Deus e guardar os mandamentos de Cristo. É condicional. Você vai permanecer no amor de Deus se você guardar os mandamentos de Cristo. Se você não obedece a Cristo, você não permanece no amor de Cristo. Entende? No amor de Deus. É simples assim de entender. O terceiro ponto vai nos dizer sobre o propósito das promessas de Deus. Deus faz promessas, mas as promessas que Deus faz é com propósito. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano, Gênesis capítulo 1, e você vai ver lá. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo chamado Noé, quando o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra. O outro propósito seria mostrar a eleição de um povo para parte da sua aliança, como é o caso de Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua
palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco, porque esse é o desejo de Deus. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso, não estamos sozinhos neste mundo. Entende? Então você não está sozinho, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Se você está debaixo de obediência, creia, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Concluímos essa lição dizendo que Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. As promessas condicionadas e incondicionais, vimos que também e existem também diferentes propósitos que podem estar por trás do cumprimento das suas promessas. Há um dos mais relevantes e estreitos ao nosso relacionamento com Deus. O nosso poderoso, o nosso todo-poderoso, ele está interessado em que mantenhamos um relacionamento fiel, justo com ele. Deus tem interesse em ter um relacionamento com a humanidade. Por isso que ele vela para cumprir com a sua palavra, porque ele quer que nós guardemos a sua palavra e cumpramos a sua palavra. Porque quando nós cumprimos a palavra de Deus, ele cumpre as suas promessas. Quando nós obedecemos, ele também nos abençoa. Amém? Que Deus em Cristo abençoe as suas vidas. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse instante eu te apresento esta pessoa que participou desta aula. Abençoa a sua vida, guardando, livrando de todo mal, e que ela possa sempre estar nos acompanhando nas redes sociais. Em nome de Jesus. Você que está conosco aqui, não esqueça, acesse aí o sininho, clique nele, dá o like, curte, para você compartilhar, e todas as vezes que nós entrarmos, você está aí conosco. Se não segue, passa a seguir, para você também fazer parte da nação daqueles que aprendem a palavra de Deus na escola dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.